No Delcast de hoje, a gente vai falar sobre tecnologia, inteligência artificial no mundo dos negócios com um cara que é empresário, manja tudo de tecnologia, é âncora da CNN Brasil e agora o mais novo parceiro da Dell. Seja muito bem-vindo, Felipe Ciani. Obrigado. Quem não me conhece, né? Eu vou falar o que eu sempre falo nos meus vídeos. Eu sou Felipe Ciani, palestrante, falo sobre comunicação, empreendedorismo e tecnologia. Então isso é o que eu sempre falo nos meus vídeos. Mas eu vim basicamente do jornalismão, assim, né? Porque eu me formei em 2005, né? Entrei na Globo no fim de 2004 como estagiário no último ano da faculdade. Já tinha feito estágio em outros lugares e tal. Mas eu considero que esse último ano da faculdade ali, em paralelo com o estágio da Globo, foi uma segunda faculdade, porque foi onde eu encontrei a televisão como de fato aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida, mas logo percebi que não era televisão, que o meu negócio não era TV, meu negócio era conteúdo audiovisual. Uhum. Eu percebi isso muito rápido. Eu comecei a empreender muito rápido também. Então eu tive várias iniciativas, fazia consultorias e coisas do tipo, e aí há 10 anos, exatamente há 10 anos, eu abri a minha primeira empresa mesmo, assim, a minha primeira empresa de verdade, que foi uma produtora de conteúdo. Eu vou pra CNN, consigo negociar um contrato bem mais flexível, e aí a minha empresa decola. E logo depois disso vieram várias outras empresas. Por quê? Porque outra coisa que eu também entendi é que eu tinha um ativo, e ainda tenho, ainda bem, um ativo que basicamente todos os 20 milhões de CNPJs do Brasil precisam. Esse é o dado oficial. A gente tem mais de 20 milhões de CNPJs abertos no Brasil. Quantos precisam de comunicação, Tainá? Todos. Sem exceção. Todos. Né? Todas precisam de computador. Todas precisam de comunicação. Então eu tenho a sorte de estar nesse mercado. Então, pra você, como é que é essa sua relação com a tecnologia dentro dessas múltiplas coisas e atuações que você tem? A tecnologia é a base. Porque sem tecnologia é impossível conseguir fazer tudo isso. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho na minha casa, além de todos esses lugares físicos, eu tenho obviamente um estúdio e um escritório na minha casa. E nesse ambiente de trabalho, eu tenho sempre 2 computadores na minha mesa. Um que é onde eu tenho a minha ilha de edição, e no outro eu tenho 2 monitores com um Latitude 7450, que acho que deve ser o mesmo que esse, porque é bem parecido, com todos os meus indicadores na tela. Todos. Então, eu tenho ali um BI de cada empresa, em várias abas, 100% tempo aberto. E aí, isso permite com que eu consiga, mesmo à distância, olhar todos os indicadores, ver todos os números e falo, pô, hoje eu vou para essa empresa. Então, deixa eu atualizar aqui como é que tá, porque eu tenho reunião com o meu sócio. Então, sem essa estrutura, seria impossível conseguir tocar tudo. Ou eu ia tocar tudo mais porcamente. E a tecnologia, mais do que nunca, é a base. E hoje a tecnologia também para a operação de absolutamente todas as empresas, principalmente com a chegada de inteligência artificial generativa, tá ganhando cada vez mais espaço e dando eficiência para todos os meus negócios. Então. Ciani, falando mais especificamente sobre inteligência artificial, como é que você usa no seu dia a dia de maneira concreta? Inteligência artificial... Primeiro que eu acho que essa discussão para mim, ela sempre começa de uma distinção que é muito básica, mas muita gente ainda não faz. Não é inteligência artificial. O que a gente está discutindo é inteligência artificial generativa. O que a gente está discutindo hoje é uma inteligência artificial que pega todas as informações que reconhece e gera alguma coisa a partir daquilo. Mas ela não gera alguma coisa que ela não conhece. Ela gera o que ela tem dentro do próprio banco de dados. Então, quando eu tenho que escrever um texto para um blog ou qualquer outra coisa, até uma reportagem, eu peço para o Copilot ir lá e listar os 10 pontos principais daquele assunto. Eu peço para ele escrever uma base. Eu peço para ele me dar ideias de brainstorm de como ir por caminhos legais. Mas eu nunca pego aquele conteúdo e uso 100% e coloco 100% no ar. Porque eu não vou estar me respeitando como profissional. Sim, sem dúvida. Só que no tempo que eu escreveria um texto, eu escrevo 3, 4. Eu ganho eficiência, eu ganho escala no que eu faço. Tecnologia é sobre isso. Ciani, na sua opinião, qual é o maior gap, o maior problema dos negócios das empresas hoje? Vai parecer muito que eu tô puxando sardinha pro meu lado, assim, mas não sou eu que tô dizendo isso, são as pesquisas, são os dados, é a comunicação. Comunicação. Então, é o maior problema que as empresas têm, por um motivo muito simples. Muitas vezes a comunicação ela não é feita por comunicadores, por mais básico que isso possa parecer. Então, se a gente precisar montar uma rede de computadores dentro da nossa empresa, a gente vai chamar uma galera de TI, uma galera especializada em tecnologia. Se a gente precisa montar um estúdio, a gente vai chamar uma galera de audiovisual. Mas comunicação todo mundo acha que sabe fazer. Porque como todo mundo tem um perfil numa rede social, todo mundo já se comunica. É por isso que eu sempre separo comunicação de alta performance. O que é comunicação de alta performance? É aquela que gera conversão. O que é conversão? Pode ser venda de um produto ou de um serviço, ou pode ser você atingir o objetivo que você quer com aquela campanha. Que pode ser like, curtida, pode ser o tal do awareness,
que a gente chama no mercado, que é ser mais conhecido, ser uma marca nova, pode ser qualquer coisa. Mas você atingiu o seu objetivo, isso é conversão. E como é que a gente potencializa a conversão da comunicação? Com isso daqui, com tecnologia. Né? Então, de nada adianta a gente ter as melhores estratégias, de nada adianta a gente ter as melhores plataformas, de nada adianta a gente ter as IAs generativas mais potentes, com a maior quantidade de dados, se a gente tem o hardware que não roda, o hardware que não funciona. Sim. Se a gente tem um computador que não é otimizado para isso. Sim. E hoje, assim, as máquinas estão vindo com essa diferença que é processadores preparados para a inteligência artificial, otimizados para a inteligência artificial. Sim. Isso é uma grande diferença de computadores que não estão preparados para isso. Ciane, perguntas ligeiras e rápidas. Nossa, eu odeio, ou nem sabia? Tanto assim. Eu odeio porque eu sou muito indeciso. Eu nunca sei o que responder, mas eu vou tentar, prometo. Tá, combinado. Vamos tentar, objetividade. Assim, praia ou campo, eu falo, meu Deus, não sei, calma, preciso pensar. Mas eu gosto dos dois. Eu vou focar, vai. Tá bem. Reportagem mais marcante que você fez na vida? Ai, meu Deus. Pode ser mais de uma? Pode. Tá, um especial que eu fiz na Mongólia, que eu fiquei 1 mês e meio rodando na Mongólia, fazendo um super especial lá em 2009, se eu não me engano. E ali foi ter a vivência de realmente conhecer as tribos nômades, uma realidade completamente diferente da nossa. Eu era muito novo, tinha 20 e poucos anos. Então aquilo foi um negócio que me transformou muito, que me marcou muito como pessoa. Acho que a Copa do Mundo de 2010, que eu também era muito jovem na África do Sul, foi uma cobertura muito importante. Eu era, repórter da seleção brasileira, eu tinha 25 anos de idade. Né? Então foi sensacional. Foi muito marcante, muito impactante pra mim. E acho que as reportagens que eu fiz no Jornal Nacional de Economia, sempre traduzindo assuntos muito complexos, eram reportagens que me marcavam muito também. Mais recentemente na CNN, as reportagens, os programas que eu fazia no CNN Business, que foi um programa muito premiado, que também tinha essa mesma linha de traduzir, fazer analogias, explicar conceitos muito complexos de um jeito muito, muito, muito simples, assim. Massa, foram 4, mas tá tudo bem, tá liberado. Desculpa, gente, eu sou muito apegado com o meu conteúdo, de verdade. Eu já fiz muita coisa, faço muita coisa, né? Você prefere trabalhar em casa ou no escritório? As duas coisas. Eu tenho estúdio em casa, tenho escritório em casa, trabalho muito de casa. Mas eu acho que se a gente ficar 100% em casa, a gente não consegue construir ou participar de um negócio que é fundamental dentro das empresas, que é a tal da cultura. Né? Então você não faz cultura à distância, você faz cultura no cafezinho do corredor da empresa. Sim. Né? E cultura é como aquela empresa trabalha, como aquela empresa enfrenta os desafios, como aquela empresa encara um momento desafiador ou um momento de sucesso. Isso é muito importante. Tem muita gente que ignora esse negócio e isso tem muito a ver com comunicação. Prefere trabalhar sozinho ou com parceiros, com sócios? Não, sócio sempre. Sempre. Porque, de novo, sozinho eu não consigo tocar. Todas as minhas empresas hoje eu tenho um sócio operador. E eu já desisti de projetos porque o sócio operador ou desistiu, ou saiu, ou não consegui arrumar o sócio operador. Né? Então eu tenho muitos negócios hoje que eu quero abrir, mas eu ainda não abri porque eu ainda não consegui um sócio legal pra tocar a operação. Porque senão a operação fica comigo. E é impossível, com tudo que eu faço hoje, tocar a operação o dia a dia de uma empresa. Então, sócio sempre. Você sabe que eu tava pensando em parceiros e pensando também sobre estrutura. Às vezes a gente não consegue dimensionar alguma estrutura da nossa empresa, do nosso negócio. E aí a gente também precisa desses parceiros para poder fazer isso, né? Inclusive, lembrando até disso, a Dell tem uma equipe de consultores super bacana para pensar e dimensionar a infraestrutura tecnológica que a tua empresa precisa. Então, se você estiver precisando desse tipo de parceiro, dá uma olhada nos consultores da Dell que tem um serviço específico para dimensionar essa estrutura e é muito bacana. Você prefere começar um negócio do zero ou entrar num já consolidado? Putz, essa pergunta é boa, porque eu já fiz as duas coisas, né? Então, algumas das empresas que eu tenho, eu fundei do zero. E foi onde eu mais aprendi. Mas hoje, entrar em negócios que já estão andando também fazem muito sentido. Eu não diria consolidado, porque se o negócio está consolidado, talvez ele não precise de mim. Né? Ou talvez ele não esteja tão consolidado quanto ele imagina quando ele me convida para participar. Isso acontece muito. Porque o lance da comunicação, né? Eu sempre levo o drive de comunicação e de tecnologia, né? Para os negócios que eu vou. Ele é um drive que muitas vezes o empreendedor que já está naquela empresa não sabia que precisava tanto.
Né? Aquela coisa do, eu sempre fiz assim e funcionou. Então, porque você não sabe quanto dinheiro você deixou da mesa se você tivesse mais tecnologia, se você estivesse comunicando melhor, né? Você faz um perfil de empresário, empreendedor que arrisca ou que é mais cauteloso? Eu tenho o perfil de um empresário que se arrisca com cautela. Boa, gostei. Eu acho que é assim, porque não dá pra gente ser binário nesse sentido. Não dá pra ser ou arriscado ou cauteloso. Porque eu acho que correr risco sem nenhuma cautela não é inteligente. Mas só ter cautela e não correr nenhum risco também não. Porque se você for só arriscado, você não se prepara. Né? E empreendedorismo não é sobre chute. Principalmente hoje, né? Hoje eu sou mais do que nunca o que o mercado chama de data-driven, né? Que é guiado por dados. Então eu não tomo nenhuma decisão sem dados, sem informação. Lembra que eu falei lá que eu tenho o meu computador, tenho latitude lá aberto em todos os indicadores das minhas empresas. Então todas as decisões são ali. Quando algum funcionário vira pra mim e fala assim, eu quero fazer um evento tal sobre um assunto X, eu quero criar um produto X, eu sempre falo, por quê? Porque eu gosto. Não é a resposta, não vai acontecer. Me traz dado, me traz informação. Isso é cautela. Sim. Mas os dados estão dizendo isso, mas eu não sei se dá certo. Aí eu arriscar. Vamos correr o risco. Vamos testar. Pergunta pra terminar feliz. Me conte uma história divertida dessa sua carreira. Empreendendo ou Empreendendo conteúdo? Como comunicador, como produtor de Nossa, conteúdo, palestrante. Tem muita coisa. Cara, tem desde palestra que não foi divulgada. Putz. E aí quando eu entrei tinha tipo, sei lá, 2 pessoas e uma mosca. Basicamente isso. E eu fiz a palestra. Fiz meio num tom de brincadeira ali, tá tudo certo. E foi legal. Copa do Mundo, de novo, África do Sul 2010. Chegamos lá pra ficar 1 mês e meio na África do Sul. A gente alugou uma casa em Joanesburgo, né, que é a capital, pra quem não sabe. Aí chegamos lá, vamos comprar comida. Era uma casa gigante e tal, tava a equipe inteira. Trabalhava no SBT na época. Aí chegamos no supermercado e fomos comprar. E aí tinha uma churrasqueira, era uma casa super legal. Fomos comprar carne. A hora que a gente foi comprar carne, cadê a picanha? Cadê Cadê a alcatra? Os cortes eram todos diferentes. E aí o Ronaldo Dias, que era o meu cinegrafista na época, que é meu amigo até hoje, eu vi só de longe, ele não falava nada de inglês. E aí ele olhava assim, coçava a cabeça, e eu percebi que ele tava meio perdido ali. E aí eu acompanhei de longe, assim, e aí eu só vi ele virando pro cara, e o cara que trabalhava ali no mercado. Você precisa de alguma ajuda falando inglês, né? E aí ele não sabia falar, ele virou pro cara, ele falou assim, meu irmão, colchão mole. Eu falei, cadê o colchão? Picanha. E eu longe rachando o bico, falava, ô Dias, esquece, cara. Que não vai ter. Aí tinha T-bone, que é aquele do Tom e Jerry, que tem o ossinho T, né? O T-bone é o ossinho T, os bifões. Eu falei, cara, pega o T-bone, vai ser legal. Mas ele com um monte de peça na mão, assim, de cara, falava, colchão mole. Aqui. E é engraçado porque quando a gente não fala um idioma, a gente acha que a outra pessoa é surda em vez de não falar o nosso idioma. A gente fala mais alto em português, achando que a pessoa... Ele fala, picanha. E o cara, e olhava e falava, tá tudo bem. Então eu falava, meu irmão, aqui é diferente e tal. Então tem muitas coisas assim do dia a dia que são muito legais. De todo modo, eu agradeço muitíssimo. Obrigado. Muito obrigada, Adorei. Ciane. Obrigado mesmo, foi um papo incrível. Obrigado por ter vindo ao nosso Delcast. Foi um prazer. Volto sempre que vocês quiserem. Por favor, Valeu, volte. Foi ótimo. E até o próximo.